Olá meu irmão, olá minha irmã, meu amigo, simpatizantes da nossa fé, que a graça e que a paz do Senhor Jesus continue reinando em teu coração. Eu queria te agradecer muito por você ter chegado em mais esse vídeo. Eu tenho certeza que hoje será o que Deus vai falar com você, vai ser algo muito profundo, vai ser algo muito particular para você. Que eu tenho certeza que essa mensagem de hoje vai ser o divisor de águas na vida de muitas pessoas. Por isso que Deus te trouxe aqui hoje. Você que um dia já foi da igreja, está afastado, você que ainda não aceitou Jesus, e Deus te trouxe diante desse vídeo para mudar a história da tua vida, para te dar uma nova oportunidade, viu, de viver algo novo. Por isso que você está aí. Então, meu lindo, fica até o final, não dá pausa, não saia do vídeo, tá bom? Elimina as distrações, tem algo de Deus para tua vida. Só que eu vou fazer 2 pedidos bem rapidinho para nós irmos para a palavra de Deus. O texto que eu vou pregar é Ezequiel capítulo 37, tá bom? Só que antes, deixa eu te fazer 2 pedidos bem rapidinho. Primeiro, meu lindo, você que chegou agora aqui, você que já assiste meus vídeos, só que não é inscrito no canal, quer me abençoar? Quer abençoar esse canal para que ele cresça, para que mais pessoas sejam alcançadas? Vem aqui no cantinho, se inscreve, só que ativa também o sininho de notificações, que é muito importante. Leandro, por quê? Porque se você ativar o sininho aqui quando você se inscrever no canal, você receberá as notificações de todas as mensagens que toda quarta-feira, sem falhar uma semana, mais de um ano, eu estarei postando aqui no canal. Toda semana tem um alimento novo, uma palavra nova para a tua vida, tá bom? Então não deixe de se inscrever no canal, ativa aqui o sininho de notificações também, tá bom? O segundo pedido que eu vou te fazer, meu lindo, aqui no cantinho aqui, ó, tem um joinha, tá bom? Como dizem, deixe seu like aqui, deixe sua curtida, tá bom? Não deixe de curtir o vídeo, é muito importante. Leandro, por quê? Por 2 motivos. Primeiro, porque você vai estar me abençoando, eu vou saber que você curtiu, que a mensagem abençoou a tua vida, que a mensagem falou com você, e isso vai me motivar cada vez mais a preparar mensagens para trazer ao teu coração, tá bom? Segunda coisa, quanto mais pessoas curtirem aqui, ó, o vídeo, o YouTube vai olhar e vai falar: uau, quanta gente curtiu, deve ser um conteúdo relevante, deve ser um conteúdo importante, e vai indicar essa mensagem para mais pessoas, tá bom? O YouTube só vai entender que essa mensagem é algo que deve ser compartilhado se todo mundo vier aqui e curtir o vídeo, tá bom? Quanto mais pessoas curtirem, mais o YouTube vai encaminhar esse vídeo para mais pessoas. Eu desejo do meu coração, e o objetivo do canal é que essa mensagem chegue o mais longe possível. E pessoas que estão longe de Jesus, pessoas que ainda não aceitaram, possam ter a oportunidade ouvindo a palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E que essa mensagem possa fortalecer a fé de muitos e produzir fé em muitos. E que pessoas venham aceitar Jesus através dessa palavra. E você pode ser canal de bênção para a vida de alguém. Tá bom? Dito isso, meu lindo, vamos para a palavra de Deus, que tem algo extraordinário. Tem uma mensagem linda de Deus para a tua vida, que eu tenho certeza que vai te edificar muito. Tá bom? Ezequiel capítulo 37 diz assim: E veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou em espírito, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E era muito numeroso na superfície do vale, e esses ossos estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso pode reviver esses ossos? E eu respondi: Senhor, tu sabes. Quando alguém me pergunta: Leandro, qual que é a tua referência de avivamento na Bíblia? Ezequiel capítulo 37 já me vem à mente. Por quê? Porque o texto vai falar que Deus leva o profeta Ezequiel a um vale de ossos secos, ou seja, a um cemitério a céu aberto, a um lugar onde não havia vida, não havia esperança, a um lugar onde só tinha angústia, tristeza, sofrimento, aonde era um caos, aonde era um lugar que não tinha perspectiva de qualquer investimento. E Deus leva Ezequiel para esse lugar. Ou seja, não estava talvez na agenda do profeta visitar um lugar desse. Ezequiel nunca imaginou que estaria num ambiente desse. Só que Deus não pergunta para Ezequiel se Ezequiel quer ir. Só que Deus não pergunta para o profeta qual é a opinião dele acerca do vale, não. O texto diz que Deus o leva. E muitas vezes Deus nos coloca em lugares que nós não entendemos o porquê Deus nos colocou lá.
Há lugares que não estava no nosso planejamento, que não estava na nossa, sabe, na nossa perspectiva de estar ali. Em lugares que nós nunca imaginávamos que nós estaríamos inseridos nele. Só que é a forma de Deus agir, só que é a forma de Deus trabalhar. Sabe, meu querido, talvez esse lugar sem vida, esse lugar sem esperança, esse lugar caótico, esse lugar de sofrimento que você está inserido, talvez é o ambiente que Deus colocou você para mudar esse cenário. Para transformar esse ambiente de caos num ambiente de paz, de alegria, para transformar o sofrimento em felicidade, para trazer esperança de volta. Talvez Deus quer usar a tua vida para que esse ambiente seja transformado, para que esse lugar seja mudado. Talvez você não está entendendo nada agora, mas talvez Deus te colocou aí para isso. Para através de você fazer uma grande obra nesse lugar que você está inserido. Só que o texto vai dizer assim que Ezequiel começa a olhar aquele monte de ossos e Deus o faz caminhar no meio daqueles ossos. A minha pergunta para você é: como caminhar num ambiente desse? Meu querido, você já imaginou você ou eu, nós diante de um cenário desse, um cemitério a céu aberto, ossos secos, e Deus te fazer caminhar num ambiente sem esperança, num ambiente caótico, num ambiente de sofrimento? Deus te faz caminhar. Talvez esse seja o cenário da tua vida. Talvez alguém olhe para você e diga assim: como que ele consegue caminhar ainda? Como que ela consegue caminhar diante desse cenário que ela está vivendo? Diante desse situação que ela está passando? Como que ele continua de pé diante dessa adversidade, diante dessa luta, diante desse sofrimento que ele está passando? Talvez alguém está olhando para a tua vida e dizendo isso. Como que ele consegue caminhar? Só que o texto está dizendo que Deus o fez caminhar nesse lugar. Meu lindo, você está de pé não é por causa da tua força, não é por causa da tua capacidade, não. Você só está de pé porque o Senhor te fez estar de pé. Você só continua caminhando porque Deus te fez caminhar diante desse cenário que você está vivendo. Não é a minha capacidade, não é a sua capacidade, é Deus. A força não está em nós, a capacidade não está em nós. Não é nada sobre nós, é tudo sobre Ele. Se eu continuo caminhando, se eu continuo tendo fé, se eu continuo tendo esperança diante de uma adversidade, é porque Deus tem me dado força, porque Deus tem me fortalecido, tem me encorajado a continuar caminhando. E aí Deus pergunta a Ezequiel: porventura esses ossos que estão diante de você podem voltar a ter vida? Olha a pergunta. Na perspectiva de Ezequiel, eu tenho certeza que Ezequiel fala: Deus, não tem como. Só que Ezequiel fala: Deus, tu sabes, o Senhor é Deus. E aí Deus fala assim: eu sei, então profetiza sobre esses ossos. Profetiza sobre esses ossos. Eu estou trazendo uma palavra para você que é da igreja, para você que já é conhecedor da palavra de Deus, para você que conhece a verdade. Tem pessoas que Deus está falando agora: profetiza sobre a tua casa, profetiza sobre o teu casamento, profetiza sobre a vida dos teus filhos. Sabe, aonde todo mundo vê um ambiente caótico, profetiza um ambiente de paz. Aonde todo mundo vê um ambiente de sofrimento, profetiza um ambiente de libertação. Aonde todo mundo vê um ambiente que não há esperança, profetiza esperança. Está na hora de nós começarmos a usar aquilo que nós temos dentro de nós, que é a unção que Deus colocou. Então profetiza algo bom para a tua vida, para a tua família, para os teus filhos, para a tua esposa, para o teu marido. Profetiza, Ezequiel. Só que veja, sabe por que Ezequiel capítulo 37 me chama a atenção? E é aqui que eu queria chegar. Quando se fala em avivamento espiritual, porque veja, quando Ezequiel começa a profetizar, a Bíblia diz que há um barulho. Pera, Deus falou para Ezequiel que traria carne sobre aqueles ossos, que os ossos voltariam, se juntariam a seus ossos, que teria carne, nervo, que teria pele novamente e que Deus daria vida. Só que Deus não fala para Ezequiel que haveria aquele alvoroço, aquele barulho de ossos naquele cemitério a céu aberto.
Sabe por que Deus não fala? Sabe por que Deus não fala? Deus não ou melhor, Deus não determina naquele momento que aqueles ossos voltassem a ter vida naquele momento? Sabe por que Deus precisa usar Ezequiel? Sabe por que Deus precisa mostrar por etapas? Porque é a forma de Deus agir. Deus nunca vai mostrar o meio, Ele só mostra o começo e o final das coisas. Vou dar um exemplo. Eclesiastes capítulo 3. A Bíblia diz assim lá: há um tempo de nascer e há um tempo de morrer. Só que Deus permite que Salomão escreva o começo e o final das coisas. Há um tempo de nascer e há um tempo de morrer. Só que nesse meio aqui existe algo que é viver. Existe o nascer e o morrer, só que no meio está o viver. Lá também diz assim que é um tempo de plantar e é um tempo de colher. Só que nesse meio aqui está regar o que se plantou, arrancar as ervas daninhas para que você possa colher aquilo que você plantou. Então existe um meio. Por que Deus não mostra o meio? Por que Deus não revela o meio? Só o início e o final. Porque o início você sabe, o final pela fé você crê. Por que Deus não revela esse meio aqui, ó? Esse processo? Porque é no processo, é no meio que nós somos ou passamos a ser dependentes de Deus. É no meio das coisas, é no processo que Deus se revela para nós. E nós passamos a entender que nós somos dependentes de Deus, é no processo. Não é no início nem no final, é no processo. E aí Deus começa a revelar por etapas para Ezequiel. Só que começa a haver um barulho de ossos. Aqueles barulhos de ossos, cada osso se juntando ao seu osso. E é aqui que eu queria chegar. Para que Deus traga avivamento sobre a tua vida, primeiro, Deus precisa mexer na tua estrutura. Porque ossos aqui, quando se junta ossos com ossos, se forma um esqueleto. Esqueleto quer dizer estrutura. Para Deus mexer, para Deus avivar a nossa vida, Deus precisa tocar na nossa estrutura. E meu lindo, se Deus tocar na tua estrutura, vai fazer barulho, vai doer. Leandro, por quê? Porque Deus vai precisar mexer naquilo que precisa ser mexido. Porque Deus precisa colocar no lugar aquilo que precisa ser colocado. Porque Deus precisa ajustar aquilo que precisa ser ajustado. Porque Deus precisa tirar aquilo que precisa ser tirado. Porque Deus precisa arrancar aquele pecado que precisa ser arrancado. Então vai doer. Vai fazer barulho. Só que somente dessa forma Deus vai conseguir realizar o avivamento na tua vida. Se você se permitir que Deus toque na tua estrutura. Depois da estrutura veio a carne, veio o nervo, veio os tendões, vem a pele, o texto vai dizer. Só que primeiro tem que ser a estrutura. Para Deus avivar a nossa vida tem que começar aqui dentro. É lá dentro que Deus precisa tocar. É aqui dentro que Deus precisa mexer, é nessa estrutura que Deus precisa, sabe, alinhar aquilo que precisa ser alinhado, que Deus precisa ajustar aquilo que precisa ser ajustado. É na estrutura. Não tem como haver avivamento espiritual sem Deus tocar na tua estrutura. Só que veja, depois que cria carne, músculo, a Bíblia diz que está faltando alguma coisa ainda. Leandro, o que é? O mais importante, que é o fôlego de vida. E Deus fala para Ezequiel, profetiza novamente, aos 4 ventos. Porque aqueles bonecos tinham aparência, tinham estrutura, só não tinha vida. Ainda estavam caídos no vale. Sabe, eu estou pregando para uma geração que infelizmente, estão andando sem vida, como esse vale de ossos secos. Tem estrutura, tem aparência, só não tem vida. Leandro, por que não tem vida? Porque ando longe de Jesus. E longe de Jesus não há vida. Longe da presença de Deus não há vida. Sabe por que o peixe morre se você tirar ele da água? Porque o peixe foi criado para viver na água. A água, o mar gerou o peixe. Sabe por que uma planta morre quando você arranca da terra? Porque ela foi criada para viver na terra. Se tirar ela do ambiente que ela foi criada, ela vai morrer. E aí minha pergunta para você é, se o homem está longe de Deus, o que acontece com ele? Eu vou te responder, ele morre. Porque Deus criou o homem para viver nele. Nós somos criados nele, nós somos gerados à sua imagem e semelhança. Tem pessoas que estão caminhando por esse mundo sem vida. Tem aparência, tem estrutura, só não tem vida. E a minha pergunta para você é, até quando você vai viver dessa forma?
Até quando você vai continuar caído, sem vida? Até quando você vai continuar com esse sofrimento, com essa angústia no teu coração? Até quando? Com esse vazio existencial, até quando? Quando você encontra o Criador, quando você encontra Jesus de uma forma íntima, sincera, sabe? Tudo muda. E a mudança, ela passa a ser de dentro para fora. Primeiro ele vai mexer aqui dentro, na tua estrutura, e você nunca mais será a mesma pessoa. Porque a pessoa de Jesus, a presença dele vai preencher todo o vazio que você tem dentro de você. E os seus desejos, os seus pensamentos, as suas prioridades vão mudar. Porque você vai passar a priorizar o reino e as coisas do reino. Você vai entender o quanto é bom viver para Jesus. Sabe esse texto que nós lemos? Depois que o fôlego de vida é colocado naqueles bonecos, a Bíblia diz que se levanta um exército no meio do vale. Um exército pronto, preparado. Só que precisava passar por um processo de avivamento espiritual. Onde Deus mexeu na estrutura. Onde Deus mexeu. Deus teve que soprar o fôlego da vida. Foram etapas. A minha pergunta para você é: você vai continuar vivendo longe de Jesus até quando, meu querido? Você está vendo o que está acontecendo no nosso mundo? Os sinais estão aí demonstrando e reafirmando que a Bíblia fala há mais de 2000 anos. Jesus está voltando. Daqui a pouco a trombeta vai tocar e a minha pergunta para você é: e aí? Como que será diante do trono de Deus? Qual será o destino da tua alma, meu querido? Eu tenho duas notícias para você, uma boa e uma ruim. A boa é que se hoje você se arrepender e pedir perdão, Deus vai perdoar teus pecados, porque Jesus pagou o preço na cruz. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Essa é a boa notícia. Se você se arrepender agora e aceitar Jesus, os teus pecados estão perdoados. Leandro, e qual que é a má notícia? A má notícia é que você que está assistindo esse vídeo não vai poder chegar diante de Deus e falar: eu não aceitei porque eu nunca ouvi falar de ti. Porque hoje você está ouvindo. Você está diante desse vídeo e você está ouvindo a palavra de Deus. Então você sabe o que é certo e o que é errado. Só que a decisão é tua. Deus deixou o livre-arbítrio, ou seja, o direito à escolha. Deuteronômio capítulo 30, Deus fala assim: eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição, a vida e a morte, porém escolhe a vida, para que viva tu e a tua descendência. Que Deus te abençoe. Meu querido, o avivamento pode acontecer na tua vida se você permitir que Deus toque na tua estrutura. Vai doer? Vai doer. Vai fazer barulho? Vai fazer barulho. Mas você nunca mais será a mesma pessoa a partir do momento que você entregar a tua vida a Jesus e o convidar para fazer parte da tua vida e da tua história. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.